Muito bem, abram suas Bíblias rapidinho, eu preciso ser rápido hoje. Abram a Bíblia no livro de Êxodo e só um breve lembrete. O ano de 26, profeticamente, é um ano em que Deus fará coisas extraordinárias. Agora, deixa eu dizer isso bem rápido. E eu sei que muitos de vocês já sabem, mas alguém me perguntou isso, acho que foi na semana passada. Pastor, quando o senhor fala em sabedoria judaica, do que você está falando? Quando Deus encontrou Moisés e deu ao mundo a Torá, a Bíblia, a Torá são os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O restante da Bíblia é chamado de Tanakh, que inclui os profetas e os escritos, como Salmos e Provérbios. Mas quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, quando ele deu a Torá, ele não explicou o que era. Vou te dar um exemplo. Deus diz a Moisés e a todos nós: lembrem-se do sábado e mantenham-no santo. Quantos sabem que isso está na Bíblia? Mas não diz como fazer isso. Diz apenas para lembrar e santificar. Mas como é que a gente faz isso? Então, isso é a Torá. Durante 40 anos, Deus caminhou com Moisés e ensinou a ele como fazer isso. Isso é chamado de Torá oral. Ok? Então você tem a Torá escrita e depois tem a Torá, que é a explicação. Temos o Midrash, temos a Mishnah, temos o Humash, todos esses escritos, milhares e milhares de volumes. Agora, até a época de Jesus, a Torá oral não podia ser escrita. E o motivo é porque a Torá é sobrenatural. E mesmo que um gentil ou alguém que não ama a Deus lesse e praticasse, funcionaria também. Então Deus disse: não ponham no papel, passem isso de forma oral e mantenham isso entre vocês, porque essa sabedoria é o segredo das promessas de Deus e do poder de Deus. Mas quando chegou a época de Jesus e os sábios sabiam que eles iam destruir o templo e disseram: ok, os judeus vão ser enviados para a diáspora, vão ser espalhados pelo mundo. Não teremos os mestres centrais, não teremos rabinos, nem mesmo as escolas, as yeshivás. Então, é melhor escrever tudo. Então, é como se você entrasse no meu escritório, em minha casa, e atrás da minha mesa, um paredão, volumes de livros explicando o que a Bíblia está querendo transmitir para a gente desde aquela época, lá nos tempos de Moisés, até os nossos dias atuais. Então, quando eu falo de sabedoria judaica antiga, ela já vem sendo transmitida por milhares de anos da sabedoria de Deus explicando como tudo isso funciona. Quando Jesus ensinava, ele dizia: está escrito. E do que ele estava falando? Estava falando da Torá e da Mishnah e do Humash e de tudo isso. Então, tudo que a gente estuda, eu estudo Barnes, Barclay e Clark, que são lá de 50, 60 anos atrás. Mas eu também estudo pessoas de 4.000 anos atrás. Elas estavam lá quando foi escrito. E uma das grandes profecias, pouco antes da vinda do Messias, é que os gentios começariam a aprender isso. Então, quando falamos da antiga sabedoria judaica, e eu tenho rabinos com quem eu posso ligar e dizer: rabino, eu estou lendo isso aqui, não entendi muito bem a pronúncia de alguma coisa, ou como se faz isso. Então, veja, nós aqui sentados e vocês ao redor do mundo estudando essas coisas, isso é profecia dizendo que o Messias está vindo. Mas a primeira parte dessa profecia é que quando os gentios ouvirem isso, aprenderem e praticarem, eles serão tão abençoados por Deus que o mundo inteiro vai ter união e juntos receberemos o Messias. Olha, eu poderia ensinar coisas simples, sabe? Segure a mão da sua esposa antes de dormir, eu podia ensinar essas coisas.
mas já ensinam, e eu gosto de ensinar isso, tudo bem? Ok, então, de volta ao texto, leiam comigo, vamos lá. Leiam comigo em Êxodo capítulo 3, verso 10. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, Moisés ali na sarça ardente, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, certamente eu estarei com você. Veja, é uma grande lição, olha aqui. O que você vai ouvir no final disso é que você acordou hoje porque Deus tem um propósito para a sua vida. Mas o inimigo vai chegar e dizer quem você pensa que é. E Deus diz, não importa quem você é, eu estou com você. Não importa quem você é, mas Deus, e o meu passado? Não importa o seu passado, eu estou com você. É isso que Deus está dizendo a Moisés. Vai falar com Faraó. Moisés mal conseguia falar, ele gaguejava. Quando eu me converti, eu ainda precisava de algumas horas para concluir meu segundo diploma universitário. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha usado droga, tanta droga das mais pesadas, por tantos anos que eu nem conseguia falar direito. Então, quando eu me converti, me colocaram no sub-15 da escola dominical. Porque eu era um zumbi. Mas o mal que Satanás planeja, Deus usa para o bem. Então nunca deixe o diabo te dizer que Deus não pode usar você. O seu melhor ainda está por vir. Ok, deixa eu correr. Rapaz, hoje eu estou sentindo unção. Então Deus disse, certamente estarei com você e este será o sinal de que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser que o Deus de seus pais me enviou, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que é que ele faz? O que eu direi a eles? E Deus disse, diga a eles, e Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Agora, em hebraico é Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou aquele que sou, eu sou o que sou. E Deus disse, então diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vocês, este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado por todas as gerações. Agora, rapidinho, vocês já sabem disso, lembrem da mensagem da semana passada. A Bíblia nos ensina tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Gente, isso não é uma fé bonitinha e fofinha. A palavra de Deus nos dá a forma de como devemos viver. Não é só uma fé bonitinha, é um estilo de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É um estilo de vida, não é só eu vou pensar positivo porque eu quero um carro novo ou algo assim. É um estilo de vida. A vida e morte na sua língua. Coloque guarda na sua boca. A língua, um fogo tão pequeno. Lembram que a gente falou semana passada sobre as palavras que a gente fala? Em português seria como uma chama-piloto. Uma chama-piloto, ela fica ali e as palavras ditas são faíscas que geram fogo. Então se a gente fala coisas negativas vão acontecer. Quero um amém melhor que esse. Se você fala coisas negativas, tão certo quanto eu estou vivo, tão certo quanto eu sou o Alfa. Quando Moisés perguntou a Deus, quem é você? Deus não foi dizendo o seu nome. Primeiro ele disse a Moisés, Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou o que sou. Moisés, você não tem como me descrever. Não pode me descrever. Eu sou a essência de tudo aquilo que está vivo. Eu sou o ser de tudo que existe. Não dá para me dar um título. Eu sou tudo. É por isso que Deus disse, quando os 10 espias voltaram e disseram, vamos morrer, eu não sei, eu só não sei. Deus disse, tão certo quanto eu sou o que sou, tão certo quanto Ehyeh Asher Ehyeh,
Tão certo quanto não há começo e não há fim, eu sempre existi e eu sempre existirei. O que vocês falarem, assim será feito mesmo com vocês. 10 espias voltaram e disseram, vamos morrer. 2 espias voltaram e disseram, podemos tomar a terra. 10 morreram e 2 tomaram a terra. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, escutem bem, isso é um estilo de vida. Veja, então, tudo aquilo que tem fôlego, cada palavra que você fala. Então lembre o que ele disse. Eu sou Erie Asher Erie. Não podem me descrever, eu não tenho descrição. Mas Deus disse, se os filhos de Israel precisam de um nome, diga a eles que eu sou Yahweh. Agora, sabemos que no hebraico não havia vogais. Nós colocamos o A aqui. Então em hebraico seria desse jeito. O Yod, o Re, o Vav e o Re. E toda essa sabedoria hebraica tem milhares de anos. O nome Yahweh se perdeu na destruição do segundo templo, certo? Mas a única pessoa autorizada a pronunciar Yahweh era o sumo sacerdote, uma vez por ano, quando ele entrava no Santo dos Santos e ele pronunciava o nome de Deus, Yahweh. Agora, a destruição do templo, e porque no dia da expiação, toda a maldição se quebrava e Deus soprava sua vida sobre tudo na vida de cada filho de Deus. Quando a destruição do templo aconteceu, perdemos a capacidade de falar corretamente Yahweh. Falamos Yahweh colocando vogais. Vocês entendem isso? Eu sei que temos gente nova assistindo. Colocamos vogais que no hebraico não existem, então nós não sabemos pronunciar. Mas a sabedoria judaica antiga ensina que você diz em 2 partes, sem mover a língua e sem mover a mandíbula. A primeira parte quando inspira e então a segunda parte quando expira. Seria assim. E é por isso que Deus diz que toda palavra que disser, que todo fôlego que tiver, esteja louvando o poderoso Deus. Deu para entender? Então deixa eu mostrar rapidinho, vocês vão ver onde eu quero chegar com isso. Agora, na Bíblia, Yahweh está como o Senhor ou alguns outros nomes. Por quê? Porque judeus não dizem, eles nunca dizem Yahweh. Porque ninguém sabe dizer e é proibido dizer algo se disser errado. E é o mais santo e é o único nome de Deus. É o único. Então o que eles dizem é Baruch Hashem, louvem o nome. Tipo, se eu estiver falando com alguém de Israel, com um judeu, eles falam, pastor, ouvimos sobre isso, Baruch Hashem. Ou quando escrevem Deus, escrevem G-D, porque não sabemos como pronunciar o nome de Deus. Porém, mais de 7.000 vezes na Bíblia esse nome aparece de outras formas, mas isso é na verdade o fôlego de Deus. Agora, na Bíblia, você tem outros nomes de Deus, e deixa eu explicar para vocês. Você tem Adonai, significa mestre. Tem Shaddai, significa aquele que controla o mundo. Temos El, quer dizer que Deus é bondoso, compassivo e cuidadoso. Você tem Elohim, que é todo-poderoso, forte. Ele é tudo, em todo lugar, em todo tempo. E Zevot significa Zevot é o nome que Deus deu a Ana. Ana foi a primeira a trazer oração em Siló. E ele diz, eu sou Zevot, eu sou aquele que está disponível para te ouvir a qualquer momento. E também o Erie Asher Erie. E então, todos esses não são nomes de Deus, são títulos. Qual é a diferença? Qual é o meu nome? As pessoas dizem, ei, pastor Larry, Larry é meu nome? Pastor é o que eu faço, é o meu título. Então, quando falamos de Deus, Ele é Adonai, Ele é o mestre, Ele é Shaddai, é aquele que controla o mundo.
Ele é o Deus da bondade e compaixão e assim por diante. Vocês entenderam isso? Mas quando se trata do nome de Deus, o único nome que é mais santo do que qualquer outro na Bíblia é o fôlego de Deus. O fôlego de Deus. É por isso que Deus diz que tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Tudo bem? Entendeu? Agora é aqui que vamos hoje. Olha, Deus falou isso ao meu espírito. Então, se Deus está dizendo que 2026 é um ano sobrenatural, vamos começar o ano com uma mudança na língua e dizer somente coisas positivas. Certo? Dizer somente coisas positivas. Eu falei com a equipe sobre a ideia que tive de começar nossos cultos com todos nós dizendo: esse é o dia que o Senhor fez. E você diz: eu me alegrarei e me regozijarei nele. Vamos começar assim. Todo culto a gente diz: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e me regozijarei nele. Por quê? Deus habita. Eu quero que guardem isso. Que tudo que tem fôlego, louve a Deus. Por quê? Adonai, Shaddai, todos os nomes que estão na Bíblia, tudo o que Deus pode fazer, ele vive quando nós o louvamos. Se pensarmos assim, eu acho que eu não consigo, vou perder meu emprego, eu tô quebrado. O ladrão habita aí. Certo? Tudo bem, então, é importante a gente começar o ano entendendo isso e deixar isso virar um estilo de vida, um novo estilo de vida. E eu sei que eu já falei isso, mas vocês, eu quero que entendam isso. Veja só, eu estava falando com a Tis ontem à noite, antes da gente dormir, e ela estava falando sobre o hospital onde ela está se tratando agora. Ela já viu médicos muito bons aqui e em Dallas, mas eram pessoas muito negativas. Eram negativos demais. Até me deu vontade de impor as mãos em um deles, mas eu não fiz. Mas me deu vontade. Mas lá nesse hospital são todos felizes. São positivos, todos assim. E a Tis preparou um vídeo para eles. E ela falou sobre isso, e o médico-chefe disse: é a nossa cultura. É a nossa cultura. Vamos falar sobre isso na reunião da equipe. Se você não é uma pessoa feliz, positiva, sabe, o Scott e eu sempre falamos dos Spurs. Lembra quando o San Antonio Spurs foram campeões mundiais? E o técnico dizia: sim, vamos contratar esse jogador, é um grande jogador, um dos melhores do mundo, mas ele não é o Spur. Não tem a cultura certa. Ouvimos no futebol americano como é que o time mudou de repente em 2 anos com um novo técnico. Ele trouxe uma cultura positiva. Então vamos garantir que a igreja toda, eu vou falar com a equipe, se você não é alguém positivo, você não deve ser um Spur. Com certeza não é um Dallas Cowboy. Então a gente precisa assumir essa cultura de que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Porque Deus habita nos louvores do seu povo, certo? Beleza, então, se é importante começar o ano assim, que vire um hábito, ser uma pessoa feliz. Tem gente que diz: mas eu sou feliz. É mesmo? Então diz isso para sua cara. Que vire um hábito ser uma pessoa feliz, certo? Agora, se isso é importante para o ano, fazer disso um hábito, o qual mais importante é como começamos o dia? Bom, não dá tempo de explicar tudo. Existe uma sabedoria judaica antiga sobre como a gente dorme à noite e como acorda pela manhã. Qual é a primeira coisa que a maioria faz de manhã? Celular.
Definitivamente, a pessoa acorda imediatamente, já vai e pega o celular e pronto. Começa o dia logo de cara, de forma negativa. Há um ensino no judaísmo chamado Evolt. Significa o primeiro, o pai. Se você não acerta o primeiro dos mandamentos, Deus continua sendo Deus, todo o resto falha. Se você não acerta o primeiro, ao vestir a armadura de Deus, nada funciona, nada sobra da armadura se você não tem o primeiro. É a conexão, é Ele que dá origem a tudo que vem em seguida. Então, se amanhã não começa direito, aí nada funciona do jeito que Deus planejou para nós. Nunca funciona. Deixa eu explicar de outro jeito. Quando você vai comer, o que você faz? Que tipo de oração você faz? O que é que você diz? Agradece a Deus pela comida, você ainda nem comeu. Mas já diz, obrigado Senhor por esse alimento. Usa isso para o sustento do meu corpo. Não é? Você agradece antes de comer. Quando a gente entra, seja numa sinagoga ou numa igreja, e vou te dizer, tem muita gente na igreja que perde. Eles ouvem o sermão, mas perdem a mensagem. Ou grande parte da mensagem. Quer saber por quê? Porque não foi louvar e adorar. Porque antes de receber, você deve adorar. Antes de um profeta falar, um profeta lá nos tempos da Bíblia sempre andava com um músico, porque o povo só conseguia ouvir Deus depois de adorar primeiro. Vamos. Muitas igrejas não se aprofundam assim. Amém? Então, quem habita isso? Deus. E Deus vem trazendo uma mensagem. E o que nos prepara para essa mensagem é agradecer antes de comer. Você está comigo? Beleza, então veja isso. A sabedoria judaica antiga nos ensina que a forma como começamos o nosso dia é modé ani. A sabedoria judaica antiga ensina a começar o dia com modé ani. Agora, em português a gente diz assim: eu te louvo. Ani significa eu. E traduzimos isso como eu te louvo. E isso a gente já ensinou e temos, já distribuíram os cartões? Hoje tem. E uma tradução desse termo, mas de forma não tão literal, veja só. Porque modé não significa louvor. Modé não é a palavra hebraica para louvor. Modé em hebraico é, algum irmão sabe? Gratidão, ser grato, seja grato. Então, o jeito de dizer em hebraico se escreve de trás para frente, mas a maneira certa é: grato sou eu. É o mestre Yoda? Grato sou eu. Quem arrisca um palpite, porque Deus manda dizer grato antes de eu? Porque Ele não quer que você seja o começo, Ele quer que Ele seja o começo. Gratidão, Deus habita nos louvores do seu povo. Então começamos o dia, e vejam só isso, nós começamos o nosso dia dizendo: Senhor, eu sou grato. Muita gente nem sabe, mas também existe um jeito certo de ir dormir. E entrando um pouco nisso, a sabedoria judaica, e isso pode soar estranho para alguns. Vocês já se perguntaram o porquê de Deus fazer a gente precisar dormir? Você não vive sem dormir. Pode tentar, mas não vai conseguir. E por que Deus nos fez desse jeito? A sabedoria judaica antiga diz que quando você dorme, o seu espírito, a sua alma, sobe de volta ao trono de Deus. E Deus olha para você
e diz: você fez ontem tudo o que te mandei fazer? Boa noite, pessoal. Obrigado. Deixa uma gorjeta para garçonete. Agora, eu já ensinei isso. O inimigo vai sabotar. Porque Satanás promove o aborto? Ele quer impedir as missões. Logo antes de você nascer, a nossa alma fica diante do trono de Deus e Ele nos dá uma missão aqui na terra. E o diabo tenta impedir isso, ele nos leva para as drogas, nos puxa para isso e para aquilo. Mas a nossa alma, todas as noites, Deus renova a nossa alma. E a sabedoria judaica diz, e façam o que quiserem com essa informação, mas a sabedoria judaica diz que a nossa alma, o espírito, sobem de volta até Deus. Deus nos pergunta, e a gente vai falar sobre isso, sobre como a gente dorme. Existe uma forma incrível de ir dormir. E Deus diz: você fez ontem tudo o que eu te disse para fazer. E então ele diz: aqui está o que eu tenho para você amanhã. E então ele envia a nossa alma de volta e a gente começa a acordar. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.